Hoje nós estamos com uma presença quase que internacional. Estamos com a convidada Brígida. Ela que, através do idioma, através do inglês, atravessou fronteiras e hoje faz desse idioma, a sua profissão, impacta e auxilia milhares de pessoas, jovens e adultos, a conquistarem os seus sonhos através do idioma. Estou aqui com o Lucas, eu sou a Micaele e estamos em mais um episódio do Jornada Empreendedora. Olá pessoal, sou o Lucas Luiz, bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com a professora de inglês, Brígida. Vamos conhecer um pouco da história dela, como ela entrou no inglês, tudo, né? Então já vamos começar com quem é Brígida e como o inglês entrou na sua vida. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada por estar aqui hoje, agradeço de coração pelo convite da minha amiga Micaele, do Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Brígida Carvalho, eu tenho 28 anos, a minha jornada com o inglês começou desde os meus 9 anos de idade, quando a minha mãe, que está aqui hoje, me colocou em um curso de inglês, o CCIA. E a minha mãe, assim, sempre foi, assim, muito batalhadora e ela, assim, investiu mesmo no meu conhecimento. Ela insistiu. Eu não queria estudar inglês. Criança, geralmente, não quer, né? Estudar, se dedicar, mas ela insistiu. E eu comecei o inglês aos meus 9 anos até os meus 18. E depois eu fui para a faculdade fazer letras português e inglês na UERJ. E eu agradeço a Deus e a minha mãe por isso. Bacana. A gente já começa vendo, né, uma motivação, né? Um apoio enorme. Muitas vezes a gente traz um convidado aqui e ele fala a importância do apoio, né? Sim. E você sempre teve isso, né? E o quão é importante você ter a sua mãe do seu lado, que sempre te apoiou, sempre te motivou e sempre te ajudou nisso. Sim, exatamente. Eu acredito que o papel dos pais é, assim, fundamental mesmo para todos os seus filhos. Eu acredito que vale a pena, sim, investir no conhecimento, colocar o filho ali para estudar inglês, estudar música e desenvolver várias habilidades que mesmo que naquele momento nem você e nem ele veja, né, um propósito, aquilo ali vai ter um propósito para o futuro. A minha mãe sempre foi muito visionária e ela sabia que o inglês abre portas desde, né, aí 10, 20 anos atrás já abria portas. Hoje, muito mais, o inglês se tornou algo essencial para qualquer profissão, qualquer categoria do mercado de trabalho, ele se tornou essencial. Com certeza. E na sua família tinha alguém que já era fluente em inglês? Ou você falou que ela foi visionária, né? De fato, ela previu ali que futuramente você precisaria. Sim, na minha família não tínhamos ainda profissionais ou ninguém que falava inglês. A minha prima, atualmente, ela também é professora de inglês. Ela tem a mesma idade que eu, nós crescemos praticamente juntas. E nós somos nós duas que atualmente falamos inglês na nossa família, mas nossos pais ainda não falavam. E ela sempre queria o melhor para mim. O que ela não teve acesso, a minha mãe queria que eu tivesse acesso. Muito bacana. Muito bom. E quando que foi essa virada para o inglês virar profissão e não só para uso pessoal? Então, durante a faculdade, quando eu comecei a cursar letras português e inglês na UERJ, eu entrei assim um pouco relutante, eu não queria trabalhar como professora. Eu sempre ouvia que no Brasil os professores são muito desvalorizados e eu queria puxar para o ramo da tradução simultânea, tradução de livros e revistas e a parte de editoria mesmo e revisão de textos. E aí, durante a pandemia, quando eu já estava ali no final da faculdade, mas ainda faltava alguns períodos, de casa eu recebi um contato de um conhecido perguntando: ei, você dá aula de inglês? Eu queria aproveitar essa parte da pandemia, a gente está aí um pouco parado, para me dedicar ao estudo. Aí eu falei assim: dou aula sim. Eu nunca tinha dado aulas online, apenas presencialmente pelos estágios da faculdade. E aí ele já veio com uma turma, um grupo do trabalho dele, que ele tinha interesse. Eu falei assim, bom, eu estou me formando para isso, falta 2 períodos para eu pegar o diploma, eu acredito que eu tenha
aí uma bagagem para realmente ir para esse modelo de ensino online. E aí foi a minha primeira turma ali no final de 2019 para 2020. E aí eles foram ali divulgando, acredito que a divulgação boca a boca mesmo das pessoas que estão satisfeitas com o nosso trabalho, eu acho que é assim fundamental. Quando você estava começando, qual foi a parte que mais você teve dificuldade de início? Se é a didática, aprender as palavras, teve alguma dificuldade assim? Então, no início eu sempre tive aquela dificuldade de transformar o inglês de sala de aula para o modelo online. Então, eu tinha essa dificuldade de transição. E também a dificuldade com os alunos, porque cada aluno trazia uma história diferente, tinha um objetivo diferente com o inglês. E aí eu fui passando de um público de sala de aula, que era de adolescentes, crianças, para um público mais adulto, um público que tinha uma urgência, que queria viajar, que queria aplicar para uma entrevista de emprego, que precisaria do inglês, que precisaria falar ali em inglês na entrevista. Então, essa transição foi um pouco desafiadora para mim de início. Hoje você atende só online ou presencial também? Atualmente só online. Só online? Sim. Então, por exemplo, se algum aluno quiser só presencial com você, ainda não tem disponível? Ainda não tem essa mobilidade porque, dependendo da distância, ficaria um pouco assim difícil, inviável para mim, porque as minhas aulas são bem assim ajustadas e eu tenho aula às vezes nem intervalos, então até para eu me deslocar a algum lugar seria assim mais difícil. Assim. Sim. As suas aulas, seu modelo de aula são gravadas, online? Como funciona? As aulas são ao vivo comigo. Eu estou sempre em sala de aula ali com o aluno, através da plataforma de Zoom ou Google Meet, depende aí do que o aluno preferir. E as aulas são sempre personalizadas de acordo com o aluno, assim, com a necessidade que o aluno traz para mim. Há sempre uma conversa com o aluno, assim que ele chega até mim e pergunta: eu gostaria de saber o valor das aulas, eu gostaria de fazer uma aula experimental. Eu já pergunto: qual é o seu objetivo com o inglês? Qual é a sua urgência? Você vai fazer alguma viagem? É inglês para trabalho? Comunicação geral? Como você descreveria o seu nível também? Eu faço um teste de nivelamento com cada aluno e aí eu personalizo cada aula. Então, não tenho como fazer uma aula gravada. Até penso, porque eu tenho muita busca, muita procura. Atualmente eu tenho oferecido aulas a um grupo de biomedicina, meninas que estão estudando biomedicina. Tem um grupo também muito grande da Marinha Mercante, então eu acredito que para atender mais pessoas eu poderia fazer umas gravações com o nicho que eu já estou com esses grupos, então acho que seria interessante para eles, até porque os que trabalham embarcados poderiam assistir no navio. Sim. Mas eu sempre vou oferecer o apoio pessoal, porque eu acredito que isso é muito importante, estar ali ao vivo com o aluno oferecendo o apoio. Entendi, bacana. Para os alunos que estão assistindo, que vão assistir esse podcast, já comenta aí se vocês gostariam das aulas gravadas, que Sim. Aí a Brígida já faz uma pesquisa aqui de mercado para entender o quanto que vocês estão precisando dessas aulas gravadas. Sim, né? Sim. Porque eles sempre divulgam assim, no trabalho. Às vezes eles trabalham em uma empresa de administração, na área de administração ou no setor de RH. Aí todos os colegas dele têm aquele mesmo objetivo, têm aquela mesma meta, né, de aprender inglês para aquele objetivo específico. Então eu tenho até formado grupos de turmas. Eu pergunto se eles teriam algumas outras pessoas para fazer aula também. E aí eu tenho fechado agora em turmas com o mesmo objetivo, o mesmo nível também. É importante ter o mesmo nível para fazer parte de uma turma. Até quantas pessoas que entraria num grupo ali para fechar a turma? Geralmente eu mantenho uma turma de 10 pessoas para manter a qualidade do ensino e também manter assim, a ordem também, para que eles possam sempre falar, serem ouvidos, para que eu possa ter um controle melhor. Então, até o momento, as turmas são de 10 pessoas no máximo. Acho que o interessante da aula com o professor particular é essa personalização, né, do Sim. conteúdo. Você vai direto ali na dor, né? Sim, Quando exatamente. você vai numa instituição, já tem toda uma
uma agenda para se cumprir ali no ano, Exatamente. Né? Muitos alunos meus vieram de cursos como vários cursos de inglês. Aí, como eu fiz um curso, acredito que eu sou muito grata por ter estudado no CCIA dos meus 9 até os meus 18 anos. Foi uma trajetória muito boa. Acredito que para a criança, para o público infantil, realmente é um investimento excelente, é essencial, até porque a criança está crescendo e aprendendo gramática na escola também, e a mesma gramática que ela aprende na escola, ela aprende no curso. Então, se eu estiver estudando verbos no futuro na escola, eu vou estudar verbos no futuro em inglês no meu curso também. Então, para uma criança é muito legal crescer com essas duas línguas e crescer bilíngue. Então, para o público infantil é essencial e recomendado, na minha opinião. Porém, o público adulto, ele tem mais uma emergência, uma urgência para alguma área específica, e para ele não é mais interessante entrar numa sala de aula, sentar ali em uma cadeira e ficar ali 5, 7, 10 anos sentado, vendo uma coisa padronizada para todos, com públicos de diferentes faixas etárias, diferentes histórias. Então, para esse público adulto, acredito que a padronização do ensino seja melhor. Eu tenho alunos que em 6 meses, 1 ano, já conseguem atingir seus objetivos, já conseguem ali participar de uma entrevista em inglês, porque o nosso estudo ele é totalmente focado para o que o aluno precisa. Então, todo o vocabulário que eu trago, todo o exemplo que eu trago é com o nome dele, é com o cargo dele, é com o que ele assim tem mesmo como interesse. Então, eu não trago exemplos aleatórios, Maria comeu a maçã, não é algo assim aleatório, né? Olá, meu nome é Brígida, eu trabalho na área de RH, eu sou responsável pelo setor X da minha empresa. Então, é algo que vai destravar ele ali, dar segurança para que ele realmente consiga ver uma aplicação daquele ensino, daquele estudo. Bacana. Qual a maior dificuldade que você vê hoje em dia nos seus alunos? Né? Eles têm muita dificuldade na pronúncia. O que você enxerga disso? Eu acredito que seria, assim, a segurança. Muitos alunos falam, olha, eu não tenho confiança. Eu leio muito bem. Se eu ouvir uma música, se eu ouvir uma conversa onde eu não esteja envolvido, eu consigo compreender bem. Mas quando eu estou na linha de frente, ali em evidência, falando, eu não consigo formular a frase. E isso se chama falta de familiarização com o idioma. Falta de exposição e oportunidades de falar. Infelizmente, nós vivemos em um país que não tem o inglês como segunda língua. Nós temos o português. Então, nem todos os lugares que o meu aluno for, por exemplo, um restaurante, ele não pode, talvez, praticar ali, fazer um pedido em inglês. Não é em todo lugar do Brasil que ele conseguiria praticar inglês, apenas em pontos turísticos. Inclusive, eu tenho um projeto que eu levo meus alunos a pontos turísticos do Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui em uma cidade privilegiada, né, para conversar com vários estrangeiros. Então, eu levo alunos à praia, a pontos turísticos, a reuniões em cafés na Zona Sul, onde a gente pode encontrar ali pessoas estrangeiras para praticar o inglês com diferentes sotaques. Então, eu tenho esse projeto também de tomar café e praticar inglês em grupo. Poxa, muito bacana. Então, acredito que isso é o que faz com que eles destravem e se sintam mais confiantes. Expor ao idioma e dar oportunidade de falar. Foge um pouco de só tá vocês dois, né? Sim. É interessante isso. Porque às vezes isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa pega confiança com você, de falar com você, mas com uma terceira pessoa, um desconhecido, trava de novo, né? Mais um estágio. Se a pessoa quiser ir em um desses cafés ou desse passeio, mas não é o seu aluno, hoje você aceita esse tipo de pessoa? Sim, eu aceito. Inclusive, meus alunos sempre levam seus filhos, seus companheiros. Às vezes, eu posso levar minha esposa para praticar? Sim, eu sempre permito que leve, até para conhecer também o meu trabalho e conhecer essa dinâmica, uma aula dinâmica que eu estou sempre propondo. Também temos um projeto em Madureira, Campinas, onde nós recebemos em uma igreja missionários americanos que vêm com o intuito de ensinar e oferecer aulas avulsas, gratuitas de inglês, através de leitura da Bíblia, leitura de materiais que eles mesmos trazem dos Estados Unidos. Então, eu levo meus alunos lá também. Às vezes, até mesmo nós arcamos com Uber, arcamos com vans, para levar meus alunos até Madureira para praticar com um professor nativo americano
também com a minha mediação, porque alguns alunos não têm ainda um nível de sustentar ali uma conversa somente ele como nativo, então eu estou sempre mediando essas conversas. Eu levo também convidados para esses cafés, tenho muitos contatos ao redor do mundo, então sempre que eu tenho conhecimento de que alguém está aqui no Rio de Janeiro, eu faço o convite para a pessoa topando, a gente marca em um restaurante, marca em um café, e eu levo ali meus alunos com uma pessoa que já é da minha confiança, que eu já conheci em algum outro contexto da minha jornada. Legal, muito Caraca. bom, muito bom, muito bom. É. Baita jornada, né? Super Sim. inspiradora. E eu imagino que você passou por esse momento de travar Sim. também, de insegurança. Quais foram os desafios que você foi se dispondo ao longo da sua trajetória para ganhar essa confiança que a professora Brígida tem hoje? Então, foi exatamente essa exposição ao idioma. Eu lembro que o curso CCAA, ele incentivava muito essa fala. Ele começou a fazer alguns passeios também ao Cristo Redentor, ao Corcovado, onde o tema daquela aula era uma aula chamada Caça ao Turista. E aí nós íamos a um sábado, geralmente era aos sábados, assim, quem quisesse participar, não era obrigatório, mas valia muito a pena, então eu ia, e aí ao final, quem conseguisse falar com mais estrangeiros ganhava um lanche no McDonald's ou algo assim. Então realmente era muito assim, desafiador. Eu também tinha muita timidez, eu não conseguia falar, nem mesmo em português, eu era uma menina muito tímida, mas essas oportunidades foram abrindo muitas portas e destravando algo dentro de mim, em que eu iria, assim, falando mais e me desenvolvendo melhor. A faculdade também me ajudou bastante com apresentação de seminários, apresentações em inglês. Perder um pouco a timidez, né? Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. E você tem experiências internacionais também, que a gente vai ver as Sim. fotos daqui a pouquinho, né? Que você enviou. Foram após a faculdade ou foi no período ali do CCAA? Em que momento você foi para fora do Brasil? Como que isso impactou na sua jornada hoje? Foi durante a faculdade. Minha primeira viagem internacional foi em 2016. Eu já tinha 19 anos. Então foi algo assim muito extraordinário para mim. O primeiro local que eu viajei foi a França, foi Paris. E eu comecei a perceber que eu não tinha um inglês perfeito. Eu tinha um inglês ali, acredito que intermediário, aos 16 anos, para uma situação de conversa. E eu comecei a perceber que ali, na França, na Itália, na Espanha, eu conseguia me comunicar. Inclusive, eu era uma das mais jovens da excursão que nós fomos. E eu conseguia ali ajudar diversas pessoas, diversos turistas que estavam ali também conosco naquela excursão, turistas brasileiros que estavam ali naquele país. Eu começava a ajudá-los a fazer um pedido em inglês, talvez ali resolver algum problema na imigração, explicar o propósito da nossa viagem ali, quantos dias ficaríamos, também solicitar táxis no hotel. Então eu vi que mesmo eu tendo 19 anos e ali ainda não tinha, né, assim, tinha terminado o curso CCAA, mas não tinha viajado para fora, eu conseguia, com aquilo que eu aprendi, com aquela bagagem, eu conseguia me comunicar. E aí eu retornei, fiz uma viagem depois em 2019 e eu estava melhor preparada já. Eu fui para a Alemanha, fui para Praga, fui para Holanda. E ali hoje eu estava com um inglês muito melhor e eu comecei a entender que o inglês, além de ser uma habilidade, era também uma ferramenta de mobilidade para mim. Quando eu estava aprendendo inglês e despertei esse interesse, muita gente falava para mim assistir séries e filmes em inglês e legendado, né? Que aí eu aprendo melhor. Só que isso é verdade? Tem ajuda em alguma coisa? Sim, assistir filmes e séries com a legenda em inglês é muito importante. Legendado em português não vai te ajudar, porque você vai ficar ali dividido entre o idioma que você está ouvindo e o idioma que você está lendo. Então, é importante que a dublagem seja em inglês, o inglês original daquele filme, né? E também você esteja lendo a legenda em inglês. Acredito que isso vai ajudar muito mais o seu listening, o seu ouvido, a se acostumar com aquele idioma. Você chegou a falar em tantos países que você visitou, né?
Mas você chegou a morar em algum deles? Sim, eu morei na Suécia, morei na Argentina e no Paraguai. Caraca. Sim. É porque você veio como professora de inglês, né? Sim. Mas acredito que o forte no Paraguai e na Argentina é em espanhol. Você Sim. também ensina em espanhol? Eu ensino espanhol, embora a minha licença seja para ensinar em inglês. Eu aprendi espanhol nesses países, na prática mesmo, com a cultura. Eu fui para lá para fazer missões, então eu fiquei em um bairro assim, nada turístico, assim, nada conhecido. Então eu só tinha ali relacionamento, conversas com pessoas nativas, locais, que assim falavam ou espanhol ou algum dialeto indígena. Então eu realmente só tinha essa opção, então eu aprendi ali na prática mesmo. Na Suécia eles têm costume de falar inglês? Sim, inclusive países nórdicos como Suécia, Noruega, Dinamarca, eles falam inglês, assim, desde pequenos eles aprendem, porque são países extremamente pequenos. E não é essa visão que nós temos aqui do Brasil. Nós temos várias faculdades, universidades e cursos. Às vezes, se eu quiser fazer uma especialização, por exemplo, no ramo da nutrição, talvez não tenha na Suécia, mas tenha na Noruega, o que é, às vezes, ali uma distância de 40 minutos de trem. Então, qual seria o idioma que uniria a Dinamarca, a Suécia? Seria o inglês. Então, eu sempre perguntei isso para os meus amigos europeus: por que vocês aprendem inglês tão bem, falam tão bem desde cedo? Eles falaram para eu não viver numa bolha. Sim. Porque às vezes eu preciso comprar até mesmo medicamentos. Nem toda farmácia tem um medicamento específico, então eles precisam cruzar ali a fronteira, o que é 30, 20 minutos às vezes de trem. É muito próximo, são países muito pequenos. Então o idioma que os une mesmo é o inglês. Eu tenho um inglês começador, né? Infelizmente é um problema meu que eu já deveria ter resolvido, que é o inglês. Eu trabalhei numa empresa e a minha chefe sempre bateu na tecla: cara, sim, você tem que aprender inglês. Inglês é muito importante. Desde pequeno também, meus pais sempre falaram: cara, inglês é fundamental. Exatamente. E hoje em dia eu vejo, né, apesar de eu não ter no meu convívio usar o inglês é muito importante para mim e eu vou precisar também muito no futuro. Dizendo isso, as pessoas... Caraca, me perdi na pergunta. Eu construí tanto que eu vou editar depois. É sobre empreendedorismo? Porque eu decidi ensinar inglês? Não, eu vou alinhar. Dito tudo isso que eu acabei de falar, qual a importância que você vê no empreendedorismo com uma pessoa que não tem inglês? O que você acha que pode ajudar ela a conseguir uma vaga de emprego ou a crescer na empresa? Eu acredito que o inglês é, de fato, essencial hoje em dia. E como empreendedora no ramo do idioma, ao empreender, a gente sempre tem que ter em mente que todo mundo precisa de você. Todo mundo precisa disso que você está vendendo, do produto que você está vendendo, do conhecimento que você está vendendo. Eles só não sabem ainda que eles precisam. Ou até mesmo sabem que precisam, mas não te conhecem. Então, o nosso papel como empreendedores é estarmos em todos os lugares. E quando você fala mundo, literalmente... Literalmente. Eu estou presente ali no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Telegram. Eu estou presente em todas as plataformas para que possam me encontrar. Porque o empreendedorismo é isso. Nós acreditamos que nós precisamos alcançar aquelas pessoas. Você tem uma ferramenta, você tem um conhecimento, você tem um produto ou um infoproduto que as pessoas precisam daquilo. Aquilo tornaria a vida das pessoas muito mais fácil, muito mais prática. E você precisa se fazer conhecido. E eu acredito que empreender é isso. É entender a necessidade do seu público, entender que você tem algo que seria útil e transformador para a vida dele. Legal. Você falando em facilidade para as pessoas, né? Eu cresci na época que muitas pessoas me indicavam fazer Duolingo, né, para poder aprender inglês. O que você acha sobre esse aplicativo e se você indica outros também para a gente começar a aprender a conversar em inglês? Então, o Duolingo ele é muito bom para quem está assim começando do zero, porém chega uma parte ali do inglês intermediário que ele começa a trazer frases que não fazem muito sentido. Por exemplo, o macaco pegou a tesoura,
não faz muito sentido aquelas frases e não vai te ajudar a chegar ao seu objetivo. E o Duolingo, muitas pessoas não sabem, mas existe um site, ele não é apenas um aplicativo. Existe um site chamado Duolingo Test. Ele é um teste de proficiência internacional que gera uma documentação, uma certificação para que você possa aplicar para instituições de ensino no exterior. Você quer fazer ali uma pós, um mestrado, uma graduação no exterior, o Duolingo Test, o site, abre essa porta para você. E é um valor muito mais abaixo do que o TOEFL, o IELTS. Ele está em torno de R$200, R$250, enquanto o Cambridge, IELTS é R$1.500, R$1.600. Uma aluna minha descobriu o Duolingo Test, eu preparei para ela fazer esse simulado. E ela foi para o Canadá, já está no Canadá há mais de 6 anos, através do Duolingo Test. Então, essa outra face do Duolingo eu super recomendo. Recomendo que todos acessem o site Duolingo Test, façam simulados gratuitos para que possam ter aquela certificação, mesmo que você não vá agora. A certificação, acredito que dure 2 ou 3 anos. Para o futuro, uma instituição vai aceitar. Ele já é aceito em mais de 4.000 instituições de ensino. Muitas vezes as pessoas pensam, Duolingo é um aplicativo bobinho, aquele passarinho verde, mas esse site é todo um design diferenciado. Eu acho que o site é até amarelo, nem é a mesma cor. É muito, muito bom mesmo, eu realmente recomendo. E um outro aplicativo que eu recomendaria seria que vocês baixassem aí o Tandem. Tandem significa troca. Eu ensino e eu aprendo. Eu sou professora e sou aluna dentro desse aplicativo. Ele foi um aplicativo que me ajudou e ajudou vários colegas meus na faculdade a realmente destravarem ali o inglês, porque a gente tinha muita vergonha, nos formando em professores de inglês, de errar em sala de aula, cometer algum erro. E aí, dentro do aplicativo, a gente pensou, ninguém aqui me conhece, então o momento de errar é aqui, é agora. E ali um dia antes de uma apresentação, talvez, que eu tinha para fazer na faculdade, um seminário, eu ia lá no Tandem, encontrava algum nativo americano online e perguntava, você pode corrigir a minha fala, a minha pronúncia? Eu vou gravar aqui um áudio falando um parágrafo, lendo. Você me corrige, por favor? E eles corrigiam de muito bom grado, muita boa vontade. E o Tandem também tem salas de bate-papo online, ao vivo, em que vocês podem entrar e conversar, às vezes ficar ali só em stand-by, ouvindo, como se fosse um podcast. Está lavando a louça, está tomando banho, está na academia, está ali ouvindo uma discussão em inglês, porque a chave é isso, trazer o inglês para o seu dia a dia, se expor ao idioma, se colocar mesmo na linha de frente e perder a vergonha. Eu tinha muita vergonha, só mesmo quando eu parei de ter vergonha e quis mesmo aprender e falei, não, se eu não errar, não falar errado mesmo, eu nunca vou destravar e nunca vou aprender. Sim, com certeza. Você é uma pessoa muito jovem, né? Uma mulher jovem. E já vem nessa trajetória aí desde a sua infância, como você disse. Qual que é a mentalidade que você entende que foi importante de se ter para conseguir ter todo esse domínio hoje do idioma, da sua carreira como um todo, né? O que você acha que os jovens, não só os adultos, né? A gente está direcionando para os adultos, mas os jovens que estão hoje também nessa fase de começar a aprender, qual que é a mentalidade, qual que é o foco que eles precisam ter para conseguir também garantir essa fluência e essa segurança? Eu acredito que a maturidade é algo que a gente adquire realmente com o tempo e experiências, e eu vejo que Deus me ajudou muito nessa jornada. Eu ter, assim, crescido com valores cristãos, com princípios cristãos, em uma comunidade muito acolhedora. Eu faço parte há 25 anos da 2ª Igreja Batista em Pavuna, e ali eu aprendi, eu tive oportunidades também de fazer apresentações. O meu pastor sempre me deu muitas oportunidades de ler poesias. Eu gostava muito de escrever quando eu era adolescente e até hoje eu escrevo também. Eu acredito que essa base me ajudou muito a destravar, a amadurecer, a entender a importância das oportunidades que chegavam até mim também. E entender que é o próprio Deus que nos ajuda em toda a nossa jornada. E assim, sem Deus a gente não conseguiria chegar a lugar algum. Bacana. O que você indicaria para algum aluno ou alguém que chega para você em busca de inglês para ontem, né? Para alguma entrevista ou currículo ou algo do tipo?
Então, eu ofereço diversos pacotes de aula, inclusive pacotes que têm aí 5 horas por semana, 4 horas semanais, que realmente dá essa assistência mais emergencial ao aluno. Inclusive, essa aluna que eu mencionei, que hoje está no Canadá, ela foi um caso assim. Ela queria aplicar para uma instituição, uma faculdade no Canadá, e ela já estava assim, professora, eu e meu marido, nós vamos nos mudar para o Canadá, já está tudo certo, já comecei a vender os meus móveis. Se eu não passar nessa prova, eu não vou ter fogão, eu não vou ter sofá, eu não vou ter cama, eu tô vendendo tudo. Ou eu passo. Me ajuda. Aí eu falei assim, caramba, e ela tinha 6 meses ou menos de 6 meses para conseguir estar lá, chegar lá. E ali ela fazia 5 horas de aula comigo por semana. Eu tinha toda uma técnica de pronúncia, porque ela teria uma entrevista, uma fase da entrevista. Então, eu tenho uma técnica que eu utilizo a nossa acentuação do português, que é algo que a gente já conhece, para te fazer atingir a pronúncia correta em inglês. Então, eu transcrevo as frases, eu transcrevo a palavra que você tem dificuldade, basicamente no seu idioma, com a sua acentuação, com o seu acento gráfico. Então, aquilo ajudou muito. Pra gente? Sim, claro. Por exemplo, quando eu falo a palavra school, eu pego esse S, não tem muito som, mas eu colocaria um izinho ali, né? School. Eu colocaria um K-U-L, com acento no U. K-U-L. School. Cool. Eu digitaria assim no português. Então, isso ajudaria você a visualizar melhor. Porque, às vezes, você não sabe que o som do O ali não vai ter um som de O. School, né? Não vai ter esse som, né? Ou teria som de U. Então, eu colocaria ali um U com acento, acento agudo, para que você consiga, né, entender. Isso é muito. Pronunciação. Tem muito nisso na letra A, que eu percebi. Porque o A, eles não falam A, é outro som, né? Às vezes tem o som de E, né? Aí. Por exemplo, a palavra actually, que na verdade ela começa com a letra A, mas o som, principalmente no inglês americano, é um som de um E aberto, um acento, né, ali agudo. Então, seria um acento mais aberto. Actually. E o aluno não vai conseguir, ele está vendo ali um A, ele não vai ter a noção de que aquilo ali seria um E, igual um E aberto. Embora seja um som muito comum para nós, a letra falar E. Não há dificuldade, todo mundo aqui consegue falar, né? Então, seria algo, assim, mais visual para ele. Ó, é a sua letra E com acento. Fala actually. Aí ele consegue ali atingir aquela pronúncia. Então, essa minha aluna, ela tinha um caderno de gramática, onde eu ensinava para ela verbos, frases, formulação de frase, e tinha um outro caderno só com essas pronúncias, transcrevendo daquele jeito que eu ensinava. E ela colava assim nas paredes. Eu falei assim, gente, ou ela vai enlouquecer ou ela vai passar nessa prova. Ela colocava no banheiro, e ela não morava sozinha. Ela colocava no espelho do banheiro, colava aquelas pronúncias, ficava lendo aquilo ali, tomando banho e lendo. E ela começou a viver o inglês, ela começou a etiquetar a casa dela. Por exemplo, porta, ela colocava ali uma etiqueta door. Eu fiz isso na minha casa. Sim, Eu fiz isso isso. é muito importante, gente. Até uma questão, um exercício cerebral, para que o seu cérebro visualize e pense, para onde eu estou olhando, eu vejo o inglês. Isso é muito importante, a questão da visualização. A gente aqui não tem placas nas ruas em inglês. Agora, atualmente, até tem alguns nomes de restaurantes, nomes de bares que estão colocando ali a fachada em inglês, até para ser mais um approach diferente. Até o cardápio, né? Alguns o cardápio, sim. Também. Mas é importante, ao seu redor, você ter o inglês ao seu redor para treinar o seu cérebro também. Fazer listas de compra em inglês é excelente. Parece uma coisa boba, mas é assim fundamental. O nosso cérebro está diretamente ligado ao nosso estômago. A gente aprende isso na faculdade, em área de didática. Na escola pública, qual é a primeira coisa que faz? É alimentar aquele aluno. A gente não sabe se aquele aluno teve alguma refeição naquele dia, então não importa o turno, manhã, tarde, noite. A primeira coisa que os alunos fazem é sentar no refeitório e comer, para conseguir pensar e absorver o conteúdo melhor. Então, quando a gente faz uma lista de compras em inglês, quando eu vou ao mercado, eu preciso comprar arroz, carne moída, batata, e eu falo assim, eu vou pesquisar em inglês essas palavras para eu escrever em inglês, como se eu não estivesse no Brasil, como se eu tivesse que saber aquela palavra em inglês previamente para conseguir efetuar aquela compra.
Isso é uma mensagem essencial para o seu cérebro de: se eu não souber inglês, eu não me alimento. Se eu não me alimentar, eu não sobrevivo. E aí o inglês entra numa estratégia de sobrevivência, que é a mesma questão daquelas pessoas que se mudam para o exterior e a pessoa mal falava português, se muda assim na cara e na coragem, você fala: ih, gente, acho que essa pessoa não vai durar lá nem uns 3 meses não. Daqui a pouco você liga pra pessoa, daqui a uns 6 meses: e aí, fulano, como é que tá? Ih, tô ganhando o triplo que eu ganhava no Brasil. Ué, como que essa pessoa conseguiu isso? Porque ela se expôs, ela estava ali, ou ela aprende ou ela aprende. Para ir para o mercado, ela tinha que falar inglês. E quando você sabe que você não sabe, você se prepara. Ela já ia para o mercado com aquela listinha pronta, ela já tinha que pensar, já tinha que pesquisar aquelas palavrinhas, então ela meio que se preparava ali previamente. Essa preparação é uma mensagem muito importante para o nosso cérebro de destravar mesmo. Então quer dizer que nós fomos formados para aprender tudo que a gente se dispõe a aprender através dos comandos que a gente manda para o nosso cérebro. Exatamente. Não é que a pessoa é limitada. Não, no meu caso, eu não aprendo inglês porque eu tenho uma limitação. Bloqueio, sim. A gente foi programado, todos nós, independente aí da nacionalidade, do nome. Exatamente. Há pessoas que realmente têm algum trauma, especialmente se tiveram algum professor na infância que, assim, foi mais rude com eles. Isso realmente gera um trauma, gera um bloqueio mesmo, e isso é normal. Só que, como eu falei, todos nós, quando, assim, inseridos em contextos que nós precisamos sobreviver, nós vamos desenvolver aquela habilidade, qualquer habilidade que seja, para a gente sobreviver, para a nossa sobrevivência. Então, o nosso papel é colocar o inglês nessa condição de sobrevivência. E para isso eu preciso linkar o inglês à minha alimentação, ao comando do meu cérebro, meio que ali burlar o seu cérebro e fazê-lo pensar que você precisa, para fazer uma compra no mercado, você precisa saber inglês. Como se você não fosse conseguir efetuar aquela compra se não fosse em inglês, que é a condição da pessoa que está no exterior. Ela não consegue ir ao banco, ela não consegue ir à farmácia, sem falar o inglês. Então você precisa que meio que fingir que você não está no Brasil, fingir que você está em um local que você precisa realmente do inglês no seu dia a dia. Até porque se você deixar para ver o inglês apenas 1 hora por semana comigo, com a professora de inglês, e aí você passa 1 hora falando inglês no seu dia, quantas horas tem uma semana? E aí o seu cérebro, quando ele entra, nós estamos aqui conversando em português, se a gente entrar numa sala de aula em inglês, o nosso cérebro vai ter uma lentidão, um processo, né, até dos seus neurônios se reorganizarem e entenderem: não, peraí, isso aqui são novos códigos, é um novo idioma, eles mudaram o idioma, não estão mais falando em português. Isso dá uma lentidão, você fica um pouco mais lento. Até ele entender: não, peraí, entendi, ele está numa aula de inglês. Até ele puxar dos arquivos o que ele tem lá de informação do inglês, vai demorar alguns minutos. Aí já passou, vamos supor, meia hora de aula. Aí ele entendeu, já começou a lembrar das palavras, começou a puxar melhor, começou a professora exibir ali imagens, ele começou a puxar informações. Aí tá, daqui a 20 minutos acabou a aula. Aí ele foi, fechou o computador, voltou a falar com a esposa, com o marido: vai descongela o frango. Aí o sério, peraí, que relâmpago foi esse aqui? Aí ele joga tudo pro ar, os neurônios estão lá só volta correndo, na próxima joga tudo semana. Todo esse esforço que eu fiz, eu puxei arquivo de 2017, palavra que ele aprendeu, ele jogou tudo pro alto e voltou pro português? O que foi isso que aconteceu aqui? Que surto foi esse aqui nesse momento, né? E aí você volta pro português e ele fala: isso aqui é um aprendizado inútil, porque a gente só consegue se reorganizar nesse idioma aqui uns 20 minutinhos ali de uma performance mais produtiva, e depois ela joga tudo pro alto e volta a falar em português. Então, o seu cérebro entende: isso aqui não é útil no meu dia a dia. Eu não estou vendo essa aplicabilidade, essa aplicação do inglês no meu dia a dia. Então, a mensagem para o seu cérebro é que você está sempre ali vendo o inglês. Então, fechou ali o computador, fechou nossa aula, vai ver um vídeo. Inglês continua desenvolvendo ele, continua mantendo os neurônios trabalhando em cima daquilo. Eu não joguei tudo pro alto, não. Ainda estou numa linha. Aqui está sendo um aprendizado linear para mim. Eu vou lá no mercado, vou escrever minha lista em inglês.
Vou comprar batata doce, sweet potatoes. Escreve lá, sweet potato. Eu quero comprar alface, lettuce. Quero comprar couve, kale. Escreve lá, como se você precisasse dessas palavras para realmente se alimentar, comprar. Ali, cozinhando mesmo. Tente falar qual é esse ingrediente. Arroz, rice, sal, salt. Tenta falar sozinho, com você mesmo. Isso você vai trazer o inglês para o seu dia a dia. Como é o sal? Salt. É engraçado porque é com S-A-U e S-A-L-T. Exatamente. O A-L vai ter sempre som de all. Não é o Por som exemplo, de E como... Exatamente. A palavra pequeno, small. O A-L, onde quer que o A-L apareça, ele tem som de O-L, como se fosse um O-L. Então, small, ball, alright. Tudo isso é com O. É como se esse A fosse o O. Então, é por isso que eu escrevo aquela técnica. Eu coloco um O com acento, L, para você visualizar. Esse A eu vou falar com O. Eu vou ler como se fosse um O. Exatamente. Muito bacana. Eu, quando eu fazia o curso de inglês, né, eu usava esse livro aqui, ó. Vê se você conhece esse livro. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Inclusive, a edição Cambridge é uma edição excelente. Eu recomendo muito o material de Cambridge, Oxford. São materiais excelentes, gramáticas utilizadas em vários cursos. Inclusive, na minha faculdade, nós nos preparamos também para lecionar através do material de Cambridge. Que é o que ele me indicou. E tem muito conteúdo gratuito também na internet, Sim. né? Para quem, de repente, não quer de cara investir já. Exatamente. Inclusive, eu recomendo, pessoal, que vocês acessem o site do Cambridge, o site dessa edição. Por quê? Eu não aconselho comprarem um dicionário de papel, por exemplo, uma gramática de papel impresso, porque estima-se que por ano a língua inglesa receba ali novas palavras e estima-se que 4.000 novas palavras são adicionadas ao vocabulário, à língua inglesa, ao idioma. Palavras surgem de outras palavras. Então, se você comprar um dicionário hoje, a edição atual, talvez daqui a 6 meses tenha uma nova edição mais atualizada. Então, eu aconselho, ao invés de comprar, acessar o site. Existe um site muito interativo do Cambridge, existe um site chamado Longman. São dicionários online em que você pode ali pesquisar, ali ao vivo, online mesmo, a pronúncia, a tradução, e eles também trazem exemplos, e é um site interativo. Professores da faculdade de Cambridge, ela é uma universidade, inclusive, na Inglaterra, professores dessa universidade diariamente publicam textos, ali textos interativos, textos que se auto-explicam, para que você possa realmente compreender aquele idioma, textos que trazem novas palavras. Então, através do site, você tem acesso a professores, doutores, mestres da faculdade de Cambridge. Caraca. Hoje você... Como que é o seu público? Como você atrai ele para você? É pelo Instagram? É pelo boca a boca? Por onde vem mais clientes? Então, a divulgação boca a boca é realmente a nossa divulgação maior. Um aluno que gostar da minha aula, ele vai divulgar ali para os colegas de trabalho. Eu já consegui fechar uma turma apenas porque um aluno falou. Eu estou estudando com uma professora, as aulas são focadas para o nosso nicho aqui, do nosso trabalho, para o nosso setor, e está sendo muito bom. E aí todo o grupo, vamos montar uma turma nossa, então, em grupo? E ali uma pessoa falou e eu consegui fechar ali uma turma. Então, realmente, a divulgação ali falada mesmo é sempre muito melhor. Então, você construir ali um nome, uma boa fama, uma boa reputação é muito bom. E atualmente eu tenho investido, fiz esses novos cartões de visita, mas a divulgação maior é pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Eu estou sempre divulgando e atualmente eu estou em um processo que meus alunos gravam partes das suas aulas e publicam parte das aulas, e isso tem trazido muitas pessoas, tem atraído um público muito maior, porque eles veem ali a pessoa ali
errando, acertando, sendo corrigida e vendo que são pessoas normais, não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha de errar, que na aula mesmo é o momento de se aperfeiçoar no idioma. Sim, sim. E você tem feito muitas ativações, como você falou, dos cartões, né? Inclusive, ela trouxe um presente aqui para quem está assistindo esse podcast. Quer falar mais sobre o presente? Sim, eu gostaria de presentear a todos vocês aqui do podcast, que são jovens, empreendedores também, e todo o público. Vocês que estão assistindo aí de casa, seguidores também do Instagram, que estão assistindo a gravação, eu gostaria de presenteá-los no mês de fevereiro com uma aula gratuita para o ramo de empreendedorismo. Então, se você é jovem, tem o seu próprio negócio ou pensa em abrir o seu próprio negócio, eu tenho uma aula preparada para você comigo, ao vivo. E eu gostaria também de oferecer um desconto para aqueles que, a partir desse podcast, a partir desse vídeo, se interessou em estudar inglês e viu, talvez, em mim, uma pessoa que vocês poderiam confiar para estudar comigo. Será um prazer recebê-los, e eu também preparei um desconto especial para aqueles que também quiserem fechar o pacote de aulas. Para eles virem através do podcast, para ter o seu desconto, eles precisam falar alguma coisa, falar que viu através do podcast? Sim, precisa mencionar o podcast Jornada Empreendedora, precisa falar. Perfeito. Eu vim através do podcast, eu assisti, gostei muito e gostaria de ter aulas com você, e eu já aplico o desconto. Tá bom, perfeito, muito já bacana. Já vou ter uma aqui. aula aí. Isso aí. Excelente. Muito bom. Gente, vamos chamar muito a Brígida aqui. Vem fazer uma participaçãozinha especial. Vem aparecer também. Gente, foi a patrocinadora disso tudo, dessa mulher maravilhosa que temos aqui hoje. Pode ficar ali do lado dela. Vamos fazer uma participaçãozinha aqui. É bom que eu vou até fazer uma pergunta para ela. Então faça. Já tá... Eu tenho que falar meu nome também, né? Isso! Ele vai te perguntar e você fala. Você responde o que ele perguntar. Tá com óculos na cabeça. Tira mais um pouquinho pro lado dela. Pra sair também, né? Tá bom? Não me deixe esquecer. Pode ir? Se você quiser falar também. Tá, o mesmo microfone, vamos falar, tá? Pode ir. Estamos aqui com a mãe dela, tá? A apoiadora dela desde sempre. Gostaria que você falasse o seu nome também e o que você sente quando você vê a sua filha de lá no começo para o que ela se tornou hoje. Então, meu nome é Ione, sou a mãe da Brígida. Eu, assim, procurei incentivar a Brígida desde criança pelo fato de, quando eu jovem, eu até tentei aprender inglês, mas havia muita dificuldade, não só financeira, mas também nos cursos, não eram, assim, não tinham muita variedade de cursos, e quando havia, o custo era muito alto. Então, assim não deu para eu dar continuidade ao meu estudo. O que hoje eu me arrependo bastante. Eu deveria ter esforçado um pouco mais, né? Então, quando eu comecei a pensar no inglês que facilitaria a vida da minha filha, ela, no princípio, ela não se deu bem no primeiro curso. Ela teve um déficit muito grande nas notas do curso secular, né? E aí eu me preocupei muito e fui obrigada até a tirá-la do curso. Mas eu sempre imaginei que o inglês faria falta na vida dela, assim, para o futuro. E, num outro momento, assim, deixei passar algum tempo, depois que ela teve uma recuperação, né? A Brígida tinha muita dificuldade na escola com matemática. Matemática não era o forte dela, nunca foi. A física também não era. Então, eu me preocupava, porque ela foi uma aluna muito boa, nunca repetiu o ano. E eu vi naquele momento que ela precisava ter uma pausa para que ela pudesse ter uma boa recuperação nessas áreas, nessas matérias.
Após... Aí, quando ela completou 9 anos, aí eu pensei, não, agora é hora dela voltar. E aí eu procurei uma outra instituição de ensino e conversei a dificuldade que ela teve na primeira, e aí eles falaram, não, o nosso estudo aqui é diferenciado. A senhora pode ficar tranquila que ela vai aprender inglês e nunca mais esquecer. E foi uma bênção. Ela foi para lá e ela se apaixonou pelo inglês, como ela é apaixonada até hoje. Hoje ela não vive sem o inglês, ele faz parte do dia a dia dela. Né? É a profissão que ela ama ensinar inglês, é uma coisa muito boa também para o aluno, que é aquele aluno que chega assim, será que eu vou conseguir? Não, consegue porque ela fica diante do aluno, vendo a dificuldade dele, e ali ela vai sanando, à medida que ela vai percebendo aonde está a dificuldade que esse aluno está encontrando. Muito bacana. Você sente orgulho dela, de ver quem ela se tornou? Muito, muito, muito. Com certeza. É muito gratificante para mim, como mãe, ver que realmente eu estava certa, né? Aquele pensamento que quem fala inglês fala com o mundo todo, né? Porque o mundo todo fala inglês, essa é a verdade. Sim. Então, para ela, que é uma menina que já viajou muito, morou em alguns países, foi assim, fundamental. Eu creio que se ela não tivesse assim, o conhecimento da língua inglesa, ela não conseguiria passar assim por onde passou, viver o que viveu, as experiências de vida que ela teve, foi fundamental a língua inglesa. Bom, então, de mãe para mãe ou pai, os pais, tios responsáveis que estão nos assistindo aí, assistindo esse podcast. Deixa uma dica, uma mensagem para esse público. Bom, eu, assim, aconselho aos pais, desde cedo, já começar, até mesmo já logo na primeira infância ali, começar a falar. Está começando a falar a criança, ensina os 2 idiomas ao mesmo tempo. Vai falando e vai, assim, incentivando, porque eles gostam de aprender. Criança tem uma facilidade muito grande, muito maior do que o adulto para aprender. O que a gente tem dificuldade, às vezes, na pronúncia, a criança não tem. Eu vejo isso quando existem pais que têm 2 nacionalidades. Tanto a criança consegue falar com o pai de um idioma, quanto a mãe do outro. Isso é uma facilidade muito grande. Quanto mais cedo você puder inserir a criança no idioma inglês, é melhor. Não só o inglês, se tiver facilidade para outros também, tudo bem, mas o inglês, como eu falei, eu creio que todas as pessoas que falam inglês, onde ela estiver, ela consegue se comunicar. Muito bom, muito obrigada, Dona Ione, pela participação maravilhosa. Acabamos? Agora a gente vai assistir a algumas fotos que a Brígida trouxe pra gente e ela vai comentar um pouco sobre elas. Vou começar por essa foto linda aqui, né? Agora a gente tá naquela câmera ali, tá? Sim. Mas se quiser falar com a gente também não tem problema, fica à vontade. Bom, conta pra gente de novo, né? Porque a gente estava aqui nos bastidores, a gente é curioso. Ela já estava contando aqui a história da foto. Sim, essa foto foi uma grande oportunidade que eu recebi aqui no Rio de Janeiro, dos seminaristas do seminário Tennant, nos Estados Unidos. Esse grupo é um grupo de pastores americanos formandos. Eles vieram ao Brasil para apresentar a tese final deles do seminário, e eu tive a oportunidade, o privilégio de traduzi-los. A banca avaliadora desse grupo não falava inglês, então eu precisava traduzir o que eles estavam apresentando para que eles pudessem receber a nota final do trabalho deles e assim pudessem serem aprovados e se formarem em pastores
nos Estados Unidos. Bom, bacana. Qual que é o sentimento quando você faz essa tradução simultânea? Porque você traduz diversos temas, né? E ainda tem esse estágio do inglês, que eu domino o inglês dentro do meu mundinho ali, dentro da minha área, mas outros temas talvez eu não consigo ter ali a fluência. Você ainda fica nervosa? Como que você foi trabalhando isso com o tempo? Sim, sempre há um nervosismo, né? E sempre há diferentes vocabulários também. Eu preciso estudar diferentes vocabulários dependendo do evento, dependendo daquele congresso. E eu sempre recebo materiais previamente. Às vezes, não com tanta antecedência quanto eu gostaria. Porém, graças a Deus, nós vivemos numa era digital em que apenas com um clique eu posso receber uma informação que eu ainda não tinha. Então, sim, bate o nervosismo sempre, mas conforme as oportunidades vão surgindo, a gente vai entendendo melhor como funciona esse trabalho. Mas é um grande privilégio poder tornar encontros possíveis, tornar congressos possíveis, tornar ali uma aprovação em um seminário possível através do meu conhecimento, algo que Deus realmente confiou a mim, eu poder utilizar como uma ferramenta tão útil e assim de realmente transformação para a vida de várias pessoas. Essa foto foi também de uma grande oportunidade. Esse grupo são irmãos em Cristo de Israel. Eles vieram de Israel para fazerem um trabalho evangelístico no Rio de Janeiro, na comunidade de Acari, próximo de onde eu moro em Pavuna. E eu fui convocada para fazer uma tradução das conversas que eles tinham realmente com as pessoas na rua, conversando, falando sobre o projeto deles. Então, todos aí são de Israel e o inglês nos uniu, porque nem o meu idioma nativo é o inglês e nem o deles também. E ainda assim, nós pudemos ter ali uma conversa, uma troca e ajudar outras pessoas também a entender a mensagem que eles estavam passando. Então, o inglês é uma ferramenta muito interessante, como pessoas que não têm o inglês como primeira língua ainda assim conseguem se comunicar e receber essa troca. Então, aqui a gente tem Estados Unidos, aqui Israel. Sim. Aqui é uma oportunidade, conforme eu mencionei, em Campinho. É aquela oportunidade que nós temos de praticar com professores nativos americanos. Também são professores dos Estados Unidos, professores adolescentes, jovens. Às vezes vem um grupo mais velho, de idosos, todos com o mesmo objetivo: ensinar inglês e trazer o inglês para mais perto de cada pessoa em diferentes contextos. Eles ensinam para crianças, adultos, então o inglês ali como uma ferramenta também de ensino. Nós podemos ver que tem um senhor ali também, americano, ele também está atendendo alunos de diferentes faixas etárias. Então esse projeto é um projeto muito bonito na Igreja de Cristo de Campinho, próximo a Madureira. E eu sempre estou levando alunos meus, eu levei alguns alunos aí para praticar também e ter esse acesso aos nativos e ver o que eu aprendo em sala de aula, o que eu aprendo online, eu consigo me fazer ser entendido. Porque eu me lembro que quando eu viajava, quando eu ia para o exterior, a melhor sensação é você conseguir perceber que as pessoas estão te entendendo. Você conseguir se fazer ser compreendido. E você vê, as pessoas me compreendem, elas conseguem entender, eu consegui passar a mensagem, deu certo. Não há sensação melhor do que você passar uma mensagem em um outro idioma e ter essa mensagem compreendida com sucesso. Muito bacana. É verdade. Essa foi uma experiência que eu tive também aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei, nós moramos em uma cidade muito privilegiada, onde nós temos diversos eventos, diversos congressos, diversas oportunidades realmente de aplicar o que você aprende no idioma inglês. Eu trabalhei em um evento de segurança. Esse é um amigo que eu tenho até hoje, o Ayman. Ele estava representando ali uma empresa do grupo empresarial de TI, de Dubai. Então ele veio de Dubai com um grupo nesse evento e eu fiquei ali com ele representando e traduzindo para aquela empresa no stand deles.
e nós nos tornamos amigos, fizemos ali uma ótima conexão. Hoje eu sou amiga dele, da esposa dele, e nós mantemos um contato online mesmo após anos. E aí, daí o local onde as oportunidades surgem. O networking é essencial também para nossa área de trabalho. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu, então... Muito bom. Sim. Aí sou eu em um barco na Suécia. Estava muito frio, estava, acredito que, menos 15 graus. Nossa. E eu estava utilizando aí roupa térmica, bota térmica, calça, casaco, até Uma mesmo... calça só? Não, são 2 camadas, Tá. camadas de calça, porque é bem Térmica, né? térmica. Elas esquentam bem? Esquentam bem, precisa para Caraca. pro Uma vez frio. eu fui para Campo do Jordão, tava 3 sim. graus. Eu tava com duas calças, 3 casacos e, pô, morrendo de frio. É que o Imagina material ali, é menos- diferente, A né? luva O também é material térmica. A luva é térmica e a luva tem touch pro celular. Porque se a gente tirar a luva para mexer no celular, o dedo congela, fica roxo, atrofia o osso. Caraca. Então você pode perceber que ali é pretinho ali embaixo da luva, porque é o touch do celular, pra gente conseguir utilizar o celular. Que inclusive o celular até morre, perde a bateria Porque fica quando muito muito frio, frio. É. Ele faz isso quando tá muito frio ou muito Ele calor descarrega, também. Muito bom. Aí foi o evento, inclusive, o Globecon, foi onde eu conheci o Ayman, que eu mencionei anteriormente. Eu estava aí traduzindo, sendo uma promotora do evento exclusiva daquele stand onde ele estava representando, que é uma empresa de TI de Dubai. Aí foi um outro evento onde eu estava representando a World Heart Federation, que é uma associação de médicos cardiologistas. Então eu fiquei responsável pela tradução e comunicação do stand deles, como uma mediadora mesmo, de tanto clientes que viam interessados na marca, nos aparelhos que eles estavam divulgando, nos médicos que trabalhavam naquela associação, e quanto também aos apresentadores que eram estrangeiros, estavam também fazendo ali a comunicação. Essa foi uma das minhas primeiras oportunidades que eu recebi para representar a Subsea, Subsea 7, One Subsea, que é uma plataforma de navios muito essencial na transmissão aí de informações e também tráfego de petróleo e óleo. Então, foi um evento muito legal que se chama Rio Oil and Gas. Rio Oil and Gas, que é Rio Óleo e Gás, no Rio de Janeiro. É um evento que acontece anualmente e eu tive a oportunidade de ser aí preparada e pelo Stuart, que estava me preparando. Ele veio dos Estados Unidos e me preparou para apresentar a empresa dele. E eu pude ter esse contato também, mais um networking. Ele é muito bom. Sim, é excelente. Bom. Aí sou eu aí representando a empresa após o treinamento que eu recebi. Essa foi uma grande oportunidade também do meu amigo pastor Wellington. Ele trabalha na Marinha Mercante, aqui no Rio de Janeiro. E eles receberam esse pastor e mais um outro também dos Estados Unidos. Ele é um capelão da Marinha. Nós sabemos que nesses barcos, nos navios, né, as pessoas ficam ali meses ali embarcados e sentem muita saudade da família, alguns entes queridos vêm a falecer e a pessoa precisa ali de um apoio espiritual, psicológico. Então, em todo navio, em toda embarcação, há necessidade de um capelão. E esse capelão, ele veio até o Brasil para pregar aqui e a embarcação dele veio até o Brasil e eles estavam aqui querendo fazer uma reunião, um culto mesmo cristão ali em Niterói, onde tem ali a Marinha, né? Sim. E eles me chamaram para a comunicação desse capelão com o grupo que estava ali. Então, olha onde o inglês pode me levar. Eu não sou militar, não tenho assim parentes próximos que sejam militar, mas ainda assim eu consegui entrar e eu tive até a oportunidade também eles permitiram que eu entrasse em um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. E a embarcação é como se ela fosse um território dos Estados Unidos. Onde quer que aquele navio, aquela plataforma esteja no mundo, é como se eu tivesse entrado nos Estados Unidos. E ali eu entrei e vi
como eles dormem, como eles comem, e tem até as máquinas de refrigerante dos Estados Unidos, com refrigerante dos Estados Unidos. Eu provei o Dr. Pepper, provei a Coca-Cola de cereja também. Aqui, bom? Muito bom. Aqui no Rio de Janeiro, porque a embarcação veio até aqui. Então, olha quantas oportunidades que eu recebi. Eu jamais sonharia em entrar dentro da Marinha. E não é todo mundo que pode entrar em um navio de guerra americano. Isso é algo extremamente exclusivo. Mas, ainda assim, como tradutora, eu consegui entrar. Tradutores entram em lugares inimagináveis. Muito bacana. Muito bom. Que experiência, né? Sim, essa foi uma grande experiência também no meio cristão evangelístico. Foi o Esperança Rio, com o reverendo Franklin Graham, filho do Billy Graham. E eles fizeram um trabalho muito bonito aqui no Rio de Janeiro de distribuição de materiais, bíblias, livros, cadernos para crianças nas comunidades carentes. E eu fiquei acompanhando o time de filmmakers mesmo. Eles tinham uma van que eles iam para todos os lugares do Rio de Janeiro filmar, fazer entrevistas com pastores que estavam ali recebendo o apoio daquela associação anualmente, e em que aquele apoio estava sendo assim transformador na vida daquelas crianças, em que estava sendo assim e como eles estavam ajudando, e declarar mesmo ali um depoimento, um testemunho do que eles estavam recebendo. E ali isso só foi possível também com a tradução, porque eles enviam materiais, inclusive recursos dos Estados Unidos para abençoar muitas comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro. Eles queriam vir, ver, filmar, e aí, o que está mudando, o que nós estamos ajudando vocês aí a melhorarem na comunidade de vocês. E aí eu fui essa tradutora que permitiu entrevistas serem possíveis também com eles. Eu fiquei uma semana, foi um dos trabalhos mais longos que eu fiz. Eles arcavam com a minha alimentação, com o meu deslocamento, e eu até mesmo fiquei hospedada em Copacabana para poder atendê-los também. Muito bacana. Sabe o que é interessante? É que existe um movimento muito grande, externo, para trazer conhecimento para cá. Sim, né? exatamente. E quando a gente se limita com o idioma, a gente fecha essas portas. Exatamente. E a gente fica tão focado em, nossa, eu preciso fazer um intercâmbio, eu preciso pagar um curso caríssimo. E não, a gente vê aqui vários exemplos de pessoas Muitos que estiveram projetos aqui na nossa terra e estão todos os dias, né? Sim, exatamente. O Brasil é um país riquíssimo, tanto de recursos naturais, recursos tecnológicos. Nós somos um país que realmente é muito visado por pessoas que estão no exterior, por estrangeiros, e realmente isso é algo que nós precisamos usar a nosso favor. Nós estamos em um país onde tem procura por plantas medicinais, petróleo, ouro, pedras preciosas, minério. É assim incrível. Eu conheci até fiz uma amiga chamada Fernanda, inclusive até vou mandar esse link para ela. Ela conheceu o esposo dela, americano, trabalhando na área de mineração em Minas. Ele foi até lá, num lugar para estudar a trabalho, e eles se conheceram, ela ali também como tradutora, e foi ali que eles se conheceram. Então, o Brasil tem muitas oportunidades mesmo de trabalho e de troca, intercâmbios também. Aí sou eu novamente com o grupo de militares e também com o treinamento que eles ofereceram a outras pessoas e a outros irmãos em Cristo e militares também que estavam ali recebendo a mensagem que o capelão veio trazer. E acredito que tinha 1, 2 capelãos também que estavam ali participando e que queriam ouvir. E isso só foi possível também através da tradução, essa interação do Brasil, Estados Unidos. E onde eu cheguei, eu não sou militar e eu estou ali cercada por militares dentro de um lugar extremamente exclusivo e reservado da Marinha Militar aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Eles são brasileiros, né? Os atrás, sim. Esses dois aqui de branco, não. Eles são americanos. Eles são americanos. Aquele sim, ali no branco campo também atrás também é americano? Não, ele é brasileiro. Brasileiro. Esses dois da frente aqui de branco são americanos. Eles estavam ali no campo, acho que é Valonguinhos? Acredito que Eu acho que é esse mesmo. Valongos, né? Ali, né? Não sei dizer se ali, né? Legal. No final da ponte Rio-Niterói. Ah, sim. Manguinhos. Acredito que é Manguinhos, desculpa. Manguinhos, Sim, sim. Manguinhos. Manguinho. E como que é para eles
como que os americanos, os estrangeiros, não só americanos, né, mas os estrangeiros, quando você consegue fazer essa tradução, porque você falou do seu sentimento, né? Sim. E como que é a receptividade deles, assim, ter alguém ali para falar? Porque eu imagino que deve ser complicado, você tá num lugar ali, tentar se expressar também, Sim, mas saber que aquelas exatamente. pessoas não são fluentes ali no idioma. Exatamente, eles ficam assim muito preocupados quando vêm para o Brasil, porque sabem que nem todos aqui falam inglês e não é todo mundo da população que conseguiria falar inglês, pelo inglês não ser a segunda língua do Brasil. Então eles precisam realmente confiar e contratar tradutores para que possam fazer isso possível. E quando eles encontram, eles ficam extremamente gratos, porque eu permiti que a mensagem que eles vieram trazer fosse realmente passada e transmitida. Então eles ficam muito gratos e felizes. O trabalho de um tradutor é realmente essencial. E aqui no Rio de Janeiro é um polo onde nós temos muitas oportunidades mesmo para tradutores. Eu tenho um grupo que eu tenho vários, acredito que uns 300 tradutores que fazem parte dessa comunidade, traduzem inglês, espanhol, francês. Aqui no Rio de Janeiro, pois nós estamos em um lugar muito privilegiado mesmo. Aqui sou eu traduzindo, ele estava pregando e trazendo sua experiência. E aí eu estava ali ao lado como tradutora simultânea. Aí sou eu novamente na Suécia, em uma das cidades onde eu morei. Esse aí é um lago que congelou. Então eu estava patinando no gelo em cima do lago. Não corre, não tem risco de... Não, porque eles têm lá um tempo, né? Parece que dessa forma aí não tem risco, apenas quando o gelo realmente começa a derreter mesmo, mas ali estava uma placa muito grossa de gelo, sim. Eu tinha até alguns rapazes que estavam brincando com carro, dirigindo o carro em cima aí desse... O carro é bem mais pesado, né? Mas ainda assim não partiu o gelo. Parece que tem um dia certo, né? Uma época quando realmente a neve cai e ele ali congela em pedra, ele fica bem resistente. Mas, por exemplo, de repente, daqui a 3 dias após essa foto, ele estava derretendo e vai ficando cada vez mais fino mesmo. Mas durante todo o inverno, ele congela mesmo. A temperatura aí estava talvez menos 17 graus, então ele não ia descongelar, não. Lá eles ficam também com a roupa igual você ou... Sim, do lado de fora é necessário. Essa calça minha térmica, o meu casaco é térmico e a minha luva também precisa ser térmica, especialmente se você está ali parado, praticando alguma atividade fora de casa, ali em ambiente aberto, né? Sim. Precisa dessa preparação. A não ser que você esteja indo assim, andando, eu estava aí parada, praticando, então você realmente precisa de uma cobertura maior. E mesmo se você for rapidinho em algum lugar, é necessário, porque há um choque térmico muito grande. Então, geralmente eles planejam o dia, eu vou ao mercado, então eu vou sair agora de manhã, vou fazer tudo, resolver tudo que eu preciso, porque são várias camadas de roupa que eu preciso colocar. Então, se eu esqueci de comprar o suco, vai ter que colocar todas aquelas roupas de novo para conseguir sair. Então, eles geralmente fazem algo bem objetivo mesmo. Essa imagem, essa foto, foi em uma comunidade em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. A Associação Evangelística Billy Graham, ela realmente envia recursos materiais para essa comunidade. E eles foram lá entrevistar. Esses dois são americanos, tanto o filmmaker quanto o nosso entrevistador. E eu estava ali sendo uma tradutora, eles colocaram esse equipamento de som em mim para que eu pudesse realmente traduzir. Eles foram entrevistar e perguntar qual é a principal necessidade daquela comunidade, se os recursos que eles estão enviando realmente estão sendo eficientes para aquele grupo de crianças. E realmente foi a minha primeira entrevista, e que eu traduzi a entrevista e tornei ali a entrevista possível de acontecer. Muito bom. Aí sou eu traduzindo com eles, esse é o pastor da igreja, da congregação. Esse é o outro pastor também de Campo Grande. Eles estavam ali entrevistando esses pastores e perguntando como está sendo o trabalho ali naquela comunidade. Esse aí sou eu com a Aline Barros. Foi assim incrível estar ali em um jantar com a Aline Barros, para a gente ver onde o inglês realmente nos leva, as portas que o inglês abre para a gente. Eu jamais imaginaria que eu um dia estaria jantando com uma das cantoras gospel mais famosas do Brasil. Então, eu estava ali jantando nesse evento também de tradução. Esse foi o dia mais especial, que foi o dia
em que eles fizeram realmente ali na praia de Copacabana o Esperança Rio. E foi onde eles pregaram, receberam cantores, e ali foi um jantar onde os participantes, cantores, pregadores, pastores, participaram desse jantar, e os tradutores também estavam ali participando. Muito bom. Perfeito. Aqui a gente volta no começo, né? E que lindo ver, Exatamente. né? Como que você se sente olhando essas fotos, assim? Eu me sinto muito grata a Deus por ter me permitido viver isso. Realmente, Deus tocou no coração da minha mãe para que ela me colocasse no curso, e tocou no meu coração também, foi trabalhando a timidez em mim para que eu pudesse me desenvolver, falar e perder a timidez. Então, tudo que eu sou, graças a Deus. Na Bíblia fala em João 15:5, que sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, ele falou que ele é a videira e nós somos os ramos, e nós não produzimos frutos se não for através dele. Então, todos os frutos que eu produzo, eu dedico a Deus, e se não fosse Deus, eu não estaria aqui, não teria chegado a esse lugar. E às vezes a gente sente que a gente não pertence a algum lugar, a gente pensa, eu vim de um lugar muito simples, uma família muito simples, e nós sabemos que nós precisamos entrar nos lugares, onde quer que seja que nós recebemos oportunidade, precisamos entrar ali como se o próprio Deus nos tivesse enviado ali, porque foi Ele que nos enviou e foi Ele que nos permitiu entrar ali. Então, entre com a cabeça erguida, grato a Deus, com humildade, sim, sempre humilde, mas sabendo que foi o próprio Deus que te colocou ali, e se você chegou àquele lugar é porque você pertence, e você deve sim ocupar essas posições, sempre glorificando e reconhecendo que a honra é sempre de Deus. Muito bacana. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu deveria ter feito antes, né? Que eu fiquei intrigado, porque você fez a faculdade, letras, correto? Sim. E eu sempre achei que você ia para lá para aprender o idioma, Sim. mas pelo visto não é assim, né? Não. Quando você escolhe fazer letras português e inglês, especialmente a licenciatura, que é para você ter ali uma qualificação para ensinar o idioma, é preciso entrar já com uma boa base de inglês, já falando inglês, quase que perfeitamente bem, porque a faculdade não é para você aprender inglês, é para você aprender a ensinar inglês. Então, você já precisa saber o conteúdo que você vai ensinar. Então, a faculdade é mais mesmo para te dar estratégias e ferramentas didáticas para repassar e transmitir aquele conhecimento que você já precisa ter. Se eu fosse hoje, resolvesse fazer letras, eu ia me sair muito mal, então, na matéria, né? Porque eu não falo inglês, então... Se fosse tem letras muita português e dificuldade. inglês, precisaria sim de uma boa base. Mas letras e literaturas é apenas o português. Ah, tá. Né? Então, nós temos diversas, né, qualificações aí de letras. Eu, por exemplo, sou formada em letras, português e inglês, literatura, pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo. Então, eu tenho a qualificação para ensinar inglês, português, literatura e redação. Essas são as minhas qualificações. Muito bacana. Perfeito. Eu ia pedir para você deixar uma dica para o público, mas eu acredito que você já deixou tudo que Muita você coisa. poderia Sim. contribuir, né? Já foi perfeito, fez ali um fechamento. Então, ele se chama Mito ou Verdade. Eu vou falar algumas coisas sobre inglês Sim. e aí você vai dizer se é um mito ou se é uma verdade. Ok. Pode ser? Pode ser. Vou fazer rápido, então. Tá. Bom, a gente vai chegar pro quadro agora e eu vou começar as perguntas. Para ficar fluente, precisa estudar no mínimo 1 hora por dia. Isso é um mito ou é uma verdade no inglês? Eu não diria assim 1 hora fixa, mas você precisa estar sempre vendo inglês. Não precisa você sentar e ficar lendo uma gramática por 1 hora. E não é isso que vai te fazer ser fluente em inglês. O livro, a gramática, não é como as pessoas na rua falam. Eu diria que você entrar no Tandem e entrar numa sala de bate-papo ali ao vivo por 15 minutos poderia ser muito mais produtivo do que sentar e ler uma gramática ou alguma estrutura verbal por 1 hora. Bacana.
Dá para destravar a fala sem morar fora do país? Sim, com certeza. Eu destravei a minha fala aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com todas as oportunidades que essa cidade turística me oferece. Aproveitando a oportunidade de conversar com estrangeiros. No Tandem também, o Tandem tem um grande papel nisso, na minha vida também. Beleza. Adulto aprende mais devagar que criança e por isso quase não compensa começar depois dos 30 anos. Isso é uma verdade ou mito? Mito. Todo mundo tem condição de começar e recomeçar, sim, independente da idade. Nós ouvimos aí, minha mãe falou que criança é como se fosse uma esponja, realmente absorve tudo com mais facilidade, porque ainda está, né, com o lobo frontal se desenvolvendo, né? Então é muito mais fácil ainda estar ali, né, até mesmo o próprio português, mas todos conseguem. Cada um tem o seu ritmo, tem a sua, como eu falei, o seu objetivo, mas todos são capazes sim de aprender independente da idade. Para falar bem, precisa dominar gramática antes. Pode ser um mito dependendo do que você veja com a gramática, como gramática. Na faculdade, minha professora disse que ela tinha um amigo, na época dela de faculdade, em que ele viajou para os Estados Unidos, ele comprou uma gramática, não tinha esses aplicativos, então ele comprou mesmo, de papel, uma gramática, passou, acredito que 1 ano lendo aquele livro, é um livro bem grosso, uma gramática como a que você me mostrou, e ele falou, não, eu sei, tem um vocabulário extenso, acredito que eu tenha aprendido mais de 900 palavras, acredito que eu vá chegar lá e vou me comunicar bem. Chegou lá, parecia um analfabeto em língua inglesa, porque ele sabia o inglês do papel, mas o da rua ele não sabia falar. O no cotidiano ali, fazendo um pedido, pedindo uma orientação, ele não sabia falar. Então, o inglês dinâmico é realmente um inglês focado na comunicação aplicada em situações do dia a dia, que é isso que eu faço com os alunos. Eu coloco um contexto de imigração, eu simulo, vamos fingir que eu sou oficial alfandegário, lá no aeroporto. Eu quero ver o seu passaporte. A sua mala passou, excedeu ali o limite. Como você vai se comunicar comigo? Qual é o seu propósito da viagem? Então, eu trago várias situações em um restaurante. Eu sou aqui a garçonete. Estamos aqui na Disney. Como você vai falar comigo? Como é que tem que fazer um pedido educado em inglês? Então, eu trago situações em que eles vão aplicar e fingir que eu sou ali uma nativa ou uma pessoa de fora e eles realmente conseguem se comunicar dentro desses contextos. Bacana, Errar gramática no começo é normal e faz parte do processo? Sim, com certeza. Nós conhecemos vários brasileiros que até hoje erram o próprio idioma, então faz parte sim do processo e nós não devemos temer os erros. Os erros, nós não devemos enxergar erros como monstros, como desmotivadores, mas como pontes. Porque se eu errei hoje, eu vou entender o motivo do meu erro e não vou repeti-lo amanhã, quando eu estiver em uma situação mais crítica ali, de frente para uma autoridade. Então, erros são bênçãos. São, assim, excelentes. Se eu erro em sala de aula, isso é uma bênção, porque ali eu serei corrigida e lá na frente, quando eu estiver diante de uma oportunidade mais séria, eu terei aquela capacitação ali. E a última, para finalizar, ver séries sem legenda ajuda mais do que ver com legenda? Depende do nível do aluno também. Se ele já estiver em um nível que ele compreende bem, que o listening dele já está ótimo, eu aconselho até retirar a legenda em inglês. Porém, um aluno iniciante, intermediário, eu aconselho manter a legenda em inglês, que inclusive é um exercício excelente, tanto visual quanto do listening, porque ele está lendo, praticando o reading e o listening ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, tá excelente, mas a legenda em inglês. Muito bacana. Muito bom. Perfeito. Tá ótimo. Muito se obrigada. Ficar mais dúvidas, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai deixar o Instagram da Brígida. A gente tem os contatos também, né? Ela está super disponível aí. Não esqueçam da promoção e da turma que teremos em fevereiro, né? Da aula gratuita, do presente que você recebeu. E obrigada. Muito obrigada, Micaele. Muito obrigada, Lucas. Foi assim, muito gratificante estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho mais do meu trabalho, de toda a transformação e impacto que meu trabalho tem causado. Eu acredito que sucesso é isso. Não apenas você realizar os seus sonhos, mas ajudar as pessoas a realizarem também os delas.
certeza. Muito bacana. Muito obrigado, Brígida. Obrigada. Olá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima.